Alô, nossa convidada. Programa de hoje, um jornalista com opinião contundente e firme. Você achou que o escândalo do INSS era grave? Então, se prepare, porque ficou ainda pior. A mulher que destrói narrativas e desperta consciências. A verdade está escancarada, bilhões sumiram. Vou dizer a verdade, você quer saber? Palmas para Bárbara Cogo. A Bárbara aqui, ó. Bárbara participando aqui do programa Pânico. Primeira notícia aqui que a gente recebeu dessa pena, eu achei um pouco exagerada. 8 anos em regime fechado e mais não sei quanto de indenização do Léo Lins. Bem um dia depois que soltam o cantor que tinha associação com o crime. Brincadeira. Exatamente. Bom, essa é a transformação, né, da narrativa para que as pessoas comecem a entender que as palavras são mais poderosas hoje, né, do que armas e fuzil. Até mais poderosas do que arma e fuzil. Isso em que a manipulação da narrativa ela faz com que seja justificado perseguição, prisão, né, para que as pessoas considerem isso de uma forma natural, né? Então, assim, quando você tem um inimigo que é interno, porque toda revolução precisa de um inimigo interno. E aí, quem é esse inimigo interno? O discurso de ódio. Exatamente dessa forma, você consegue compilar qualquer pessoa que se encaixe neste grupo como um perigo para a sociedade. Sim, se você não lê a cartilha, você é inimigo. Exatamente, exatamente. Assim você consegue justificar através das instituições qualquer tipo de perseguição, censura, prisão. Sim, o que aconteceu na pandemia era aquilo, né? A pessoa que não queria tomar a vacina era classificada como um cara fora do... Negacionista. Um negacionista. Sim. E também quem não... É meio um socialismo... Moreno. Não, sei lá, Maquiado. Interesses individuais, né? Porque ele só vale para um lado. A gente sabe, quando a gente está discutindo agora de interferência de rede social, Big Tech, quando sai uma lei, que vai ser votada inclusive agora... Dia 4. Tem um interesse. É amanhã. Amanhã. E justamente quando o Congresso vai estar fechado, né? As TVs vão estar totalmente ali voltadas para o evento, né, do BRICS e vai estar fechado, mas já é proposital, é exatamente para isso, para que não haja interferência, né? Então é a judicialização da política e a politização da justiça. Então essa interferência que tem acontecido, mas que a gente infelizmente vê aí a inércia do Senado, que é quem poderia realmente fazer alguma coisa. Perfeito. Que vai dar isso daí? O que vocês acham? Porque a gente tem uma discussão eterna isso daí. Quem que vai dar o ok? Quem vai controlar? A sociedade, o Senado vai por interesse também. Não, Quem vai controlar? Então, eu acho que amanhã, provavelmente eles vão querer que a plataforma tenha mais participação na coisa. Mas é muito difícil a plataforma entrar nessa, porque senão o que eles vão tomar de processo, então vai se tornar um negócio que não inviável. Vale muito dinheiro. Vai ter que sair. Porque aí ele vai ser responsável por todo mundo que... Porque se você ler lá aquele Agree... do YouTube, de qualquer coisa. O concordo lá, quando você vai assinar qualquer plataforma, ele fala o seguinte: nós aqui simples, é que nem uma lista telefônica, né? Tinha a lista telefônica com o número de todo mundo, você entra lá e acessa o telefone. Eu não sou responsável por nada. Eles estão querendo que as plataformas fiquem responsáveis pelo que a gente fala. E aí? Como é que vai resolver esse problema? Porque a plataforma fala, não, eu não tenho... Por exemplo, aqui é controlado, certo? Sim. Aqui é um meio de comunicação que tem os seus controles e tal. Eu estou aqui com pessoa física, é o Emílio. Se eu falar alguma coisa, é o Emílio que falou. Certo. Na rede social, o Facebook não tem o controle de todo mundo. Não é? E é isso, e é esse que é dos robôs. O subterfúgio que é usado, Emílio, é sempre por uma causa moral, né? É sempre pelas crianças, pela defesa da democracia. Sempre bonito. Sim, sempre lindo. Mas é para ter o controle. Exatamente, mas na verdade isso vai passar pelo crivo de quem?
o que é verdade e o que é mentira. E aí que entra a questão também das mídias. Por isso a gente vê que tem uma ligação entre as mídias. Você liga numa emissora X, está falando a mesma coisa, discurso de ódio, extremista, né, fascistas. Sim. Né? E aí você liga em outra emissora as mesmas palavras para criar no consciente coletivo justamente de que essas pessoas, esse grupo de pessoas desse inimigo moral é um grupo perigoso para a sociedade, para a paz, para a democracia. Então, a narrativa, a transformação da narrativa, a manipulação das palavras, que a gente fala aqui também que é a manipulação da semântica, que é quando você transforma censura em vira o quê? Moderação. Isso. Perseguição é o quê? Responsabilização. Então, quando tem essa transformação da semântica, da linguística, que estuda, na verdade, literalmente o que significa as palavras, mas também não só a denotação, mas a conotação, ou seja, como as palavras se transformam no contexto. Por exemplo, uma que fizeram isso é genocida. Genocida é uma palavra negacionista. Exato. Exatamente. São palavras. Então, exatamente. E perde a causa, né? E perde a causa. Então você tem um inimigo que é interno, mas quem é esse inimigo? Não é uma pessoa específica, mas é qualquer pessoa que se encaixe neste grupo. Então é utilizado as mídias, artistas, intelectuais, políticos para repetir massivamente aquela mesma narrativa e fazer com que as pessoas tenham uma percepção de que, na verdade, é até importante, é até relevante prender essas pessoas porque elas são perigosas para a nação. É justificável você prender um genocida? Você prendeu um negacionista, lógico, por toda a narrativa. Exatamente. Olha como ele é, a lista que ele é, então é justificável você prender ele, porque essa pessoa, ela é um monstro, né, criado dentro daquela narrativa. Mas, ô Bárbara, você não acha que isso aí, o Emílio até lembrou bem da pandemia, isso estava bem forte na pandemia, que você não podia discordar, porque aí já viam todos esses adjetivos. Hoje, a gente está em um momento em que as pessoas elas estão mais ligadas nisso. Assim, não, isso aqui é uma estratégia política. Você acha que as pessoas elas já estão ligadas nessa estratégia? Sim, as pessoas estão muito mais politizadas, né? Eu até quero fazer um tipo de stories nas minhas redes sociais, porque elas são bem movimentadas, e eu vejo que o comentário das pessoas nos posts que a gente vai fazendo são comentários bem inteligentes, relevantes. As pessoas estão entendendo o que está acontecendo. E justamente por isso que as pessoas estão se manifestando demais em relação a isso. As pessoas sabem o que é liberdade, porque a grande massa, ela já não é tão grande, ela já é menor, né? A gente já consegue notar isso, é só olhar quem acompanha o bonito, né? Que é quase ninguém. Então, essa grande massa, que na verdade é uma minoria, eles não conseguem entender. Eu entendo o que você está falando, porque, por exemplo, hoje em dia você tem a elite, quem comanda é a elite. Sim. E a elite perdeu a conexão com o povo. Sim. Então a elite, ela só se comunica com uma pequena elite, que são os universitários, os jornalistas, não sei o quê, os intelectuais. Eles só falam entre eles. O povão, ele está sozinho. Exato. O povão é o cara que está aí na rua, lá, que o fuzil vai lá conversar. Esse é que é o povo, que é a grande maioria. E esses caras não têm mais... A esquerda perdeu a conexão, justamente pelas pautas identitárias. Aí que eles se perderam. Também, porque não reflete a realidade, os valores da população brasileira, né? Os valores são mais conservadores, realmente. O Brasil é um país conservador, um país majoritariamente cristão. Então não reflete e as pessoas não se identificam. E isso aí vai cair nessa pauta das redes sociais também, né? Porque ano que vem tem eleição. E aí todo esse contexto semântico, como você falou, ele pode ser utilizado para você tirar qualquer adversário político. Fazer, olha, esse candidato, ele utilizou tais termos, então ele tem que ser tirado fora do jogo. Então, toda essa discussão, ela vai acabar em 2026. Eles estão se antecipando, né, para as eleições agora de 2026. A direita, ela domina as redes sociais, né? Não adianta, até pela perspicácia, o intelecto, a inteligência, a assimilação do que está acontecendo, de não se deixar curvar
pelas redes, principalmente abertas, porque você liga numa emissora, está falando as mesmas palavras. É fascista, é discurso de ódio, é negacionista. Aí você liga na outra emissora, as mesmas. Mas as pessoas não estão mais se deixando manipular a tal ponto de não conseguir reconhecer de fato o que é um negacionismo. Não, porque as pessoas têm uma informação. E como a informação está muito alastrada nas redes sociais, as pessoas conseguem ter acesso a tudo, elas não se enganam. Então, antecipadamente, eles já estão entrando com medidas, como foi na última, em 2022, né? Em 2022 para 2023, então eles já estão se antecipando. Por quê? Porque aquele grupo que falar aquelas determinadas palavras que são, na verdade, de apelo moral, que é o discurso de ódio, né? Como eu falei agora há pouco, sempre em defesa da verdade, né? Então, democracia. Da democracia, exatamente. Então, quem for identificado contra já é um perigo para a democracia, para a sociedade, para a paz do Brasil. Porque são palavras que as pessoas, a grande maioria, elas não conseguem definir. Por exemplo, discurso de ódio, o que é isso? Você não consegue definir. Fascismo. Se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa o que é fascista, ele também não sabe definir. São palavras. Democracia também. Pessoa vai. Então são palavras. Os canhoteiros são sentido bons. Amplo, né? Direitos humanos. Estado democrático de direitos. Exatamente. Emílio, não são é de agora. São palavras lindas que eles têm muita habilidade em fazer isso. Só que isso não é novo, tá? Porque no século XX, no fascismo e no nazismo, os judeus foram rotulados como inimigos do povo. Sim. Então, essa não é uma ferramenta nova, é uma ferramenta do comunismo e do fascismo e do nazismo, que são ali... Rotular, né? Exatamente, a rotulação. Bárbara, você é uma jornalista, né? Ativa nas redes sociais. Quando ele começa a falar baixinho. Fala baixinho, Ele vem com uma paulada. Eu tenho medo quando ele começa a baixinho. O ChatGPT pesquisou. Ele vem sussurrando, o ASMR do Sami. Raquetão da Hebraica. Vai lá, professor. Não, eu ia perguntar se... Eu vi aqui que você se candidatou em 2022, se você tem intenção em ir para a política ou tentar novamente, qual que é a sua pretensão, assim, na política? Olha só, nunca está descartado, né? Eu acho que se as pessoas entenderem que a minha função pode ser mais eficaz dentro do parlamento, eu posso encarar, sim, com verdade, né, e com responsabilidade e propósito. Mas hoje a minha missão é justamente essa, né, trazer as pessoas para a realidade, transformar a mentalidade das pessoas e formar cidadãos para que a gente possa continuar transformando o nosso Brasil, especialmente nesse momento tão fatídico, né? Nós estamos em estado de exceção. Embora estejamos aqui, né, burlando, driblando essa situação, de alguma forma, nós estamos em estado de exceção. Mas é muito sutil, né? Sim. Mas Sim. É uma coisa... Sim. É uma coisa... É um nuance. É uma coisa assim que... Quem tem voz pública, né? Tipo Léo Lins, quem tem voz pública hoje está sofrendo, está preocupado, né? Está medindo o pensamento, né? Eu acredito que todas as pessoas... É uma autocensura. É lógico, isso funciona como uma autocensura. Porque acontece uma coisa com o Léo Lins, o Guerreiro, a gente vai falar... Lógico. Não vou contar piada desse tipo, aí você acaba fazendo uma autocensura. Isso é pior do que a censura direta de não fale isso porque eu não quero? O que você acha? Interrogação. Com certeza. Hoje, a censura ela é exatamente assim, né? Então, eles formam aqueles verificadores de fatos, né? Então, não é proibido. É proibido, então não é falado de forma clara que é proibido, mas perfis são banidos, vídeos são derrubados, contas são desmonetizadas, então é de uma forma tão sutil e com toda essa narrativa de que é para proteção do Estado, né, da democracia, é contra a fake news, as pessoas acabam tendo criando no consciente coletivo de que, na verdade, aquela perseguição ou aquela prisão daquele opositor é até algo que é benéfico para a democracia. Exatamente desse jeito. Bárbara, mas nesse caso, usando ainda o Léo Lins como exemplo, você não acha também que é aquela questão de ser um único lado? Porque assim, que nem tem o Léo, que a gente sabe que o humor dele é mais pesado, tal e tudo mais, e quem curte é quem consome, ponto.
Só que a gente tem outros humoristas também, que aí assumem um outro lado, que fazem piadas tão pesadas quanto, mas com uma certa gama de pessoas, vamos colocar assim, e esses não tem problema nenhum. Tem até humorista que antes tava falando, não, isso não cabe mais, e agora já tá voltando a fazer piada de gordo, fazer piada de mulher feia, só que tá de boa, porque tá do outro lado. Você acha que isso ainda é o grande problema da questão? O lado do espectro, né, que você está falando, sim, né? Do canhoteiro? Exatamente. Humoristas canhoteiros? Que chuta a cabeça do velho da van e tá tudo certo. Faz o boneco do Nicolas, dá paulada. Aí pode. Aí não é discurso de ódio, aí é arte. Mas é exatamente isso, por isso a população está tão ligada nisso, né? Porque é notório, é perceptivo, está escancarado. De um lado é permitido, do outro lado não é permitido, né? Quando a gente fala de humor vale tudo. Né? Antes tinha aquele negócio de humor negro, não existe. Humor é humor. E o Léo Lins, que é um espetáculo, aliás, é um dos que eu mais gosto no humor, né? O stand-up dele, ele é espetacular, eu assisto muito no YouTube, né? Passa um pouco dos limites, na minha opinião. Passa. Mas como é humor, mas também ele não perdoa ninguém. Então não tem assim, ele faz discurso pra uma raça ou pra... Não, é ninguém. É o mais inclusivo ele ri de dele. todos. É o mais inclusivo, exatamente, o mais inclusivo. E foi corno também. Ele fala isso é uma coisa. É uma minoria. Isso é uma coisa que eu até respeito ele pelo chifre que ele tomou em rede nacional. Um corno assumido. Quer dizer, ele ri da própria desgraça. Isso é que é o humor de verdade. Mas faz mais ou menos piada de corno. Não vejo corno muito. Ele pega mais leve. Ele pega mais leve. No show porque ele é o próprio corno, né? Ele se solidariza. Exatamente. Então, mas eu acho, inclusive falando do filme, que a gente viu um filme... Se você for pensar bem, vai chegar um determinado momento, porque a tecnologia, ela está muito avançada, principalmente, hoje a gente estava mostrando aqui, a inteligência artificial hoje faz coisas que você duvida, porque sempre, né, a gente acredita no que nossos olhos veem. Então, se for muito bem feito, você vai ficar pelo menos em dúvida. E eu acho que vai chegar um determinado momento que você não vai saber mais se aquilo é ficção ou é realidade. Você vê o Glenn. Falta pouco. O Glenn. Você vê o Glenn aí, ó. Eu não sei se é ficção ou realidade. O Glenn já falou. Não é ficção. O Glenn. Ele mesmo. Eu quero saber onde é que ele comprou a roupinha. Mas ele mesmo tweetou falando que era ele. Mas eu não acredito no que meus olhos viram. A que a gente não quer acreditar, né? Não, eu acho que é ficção. Então, bizarro, eu acho que é ficção. Então, mas aí que tá. Filme. Aí que tá. Quando a gente não conseguir mais identificar o que é realidade e o que é mentira, aí a coisa se complica. Exato. Porque aí você pode causar uma comoção. Isso. O exemplo... Mas, Emílio, isso já acontece. As pessoas no natural não conseguem mais identificar o que é realidade e o que é fictício. Porque, vem cá, que é mais fictício do que uma narrativa? Do que a transformação da semântica, você transformar uma palavra e ter outra conotação. Exato. Hoje, se você falar homem hétero, é ofensa. Sim. É ofensa. Entendeu? Então, isso é fictício. Então, justamente esse inimigo da revolução, porque não deixa de ser uma revolução, ele é um inimigo interno e é um inimigo moral e vago propositalmente para que qualquer pessoa se encaixe no fictício, na ilusão. É um inimigo ilusório. Mas quem que vai colocar a ordem nesse galinho? Pra onde a gente vai? O bom samaritano. Não, alguém. Alguém tem que colocar a ordem nas pessoas, porque a sociedade ela vive com ordem. Tem regra pra gente seguir. Senão vira. Para a plataforma é dinheiro, para o político é voto. Então a gente senão vira Brasil. Né? Exatamente, mas nenhum político vai fazer o que o povo brasileiro tem que fazer. Nenhum político. Não vai. Nenhum político. Nós não chegamos ainda no limite, porque as pessoas só conseguem entender o que realmente está acontecendo quando bate na própria carne. Por isso que a questão da alta dos alimentos, né, acaba reduzindo a popularidade. Sim, né? Porque você sente Porque você sente na própria pele. E justamente para as pessoas que têm que não têm acesso a tanta educação, a comida ela é uma questão tão forte
para elas, tão pragmática e de tão fácil persuasão para elas, que tem político que oferece comida em discurso de campanha e consegue vencer. Claro. Né? Então, quando você sente na pele somente que as pessoas conseguem perceber. E talvez ainda demore. Aconteceu assim na Venezuela. Break. Tem que fazer um breakzinho. Um breakzinho para a rede. Aliás, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou passar as redes aqui, o Insta e o YouTube da Bárbara. É Bárbara Cogos. Cogos. Com K, né? Com K. K-O-G-O-S. Bárbara Cogos. Para você seguir nas redes sociais. Tá aí, ó. Olha só. Tem bastante coisa aí nas redes sociais da Bárbara. A gente volta para você que tá no rádio daqui a pouquinho. Vai lá, Reginaldo. Posso fazer uma questão aqui? Ô, Bárbara, queria saber sua opinião a respeito que eu recebi aqui. A turma me mandou. É uma barbaridade aí o que tá acontecendo. Que o STJ reconhecer a pessoa não binária no registro. Queria saber sua opinião e como que vai ser. A pessoa vai se aposentar com quantos anos? Porque não tem um meio, ou é masculino, é feminino, e agora não tá sabendo? Não, vou te contar. A STJ, né? Tem uma decisão, ministro, garante o direito à indicação do gênero neutro no registro civil. Que uma pessoa não binária não se reconhece nem como homem nem como mulher, né? E a terceira turma do STJ decidiu por unanimidade que deve prevalecer o registro civil, a identidade autopercebida pelo indivíduo. Como que fica essa situação? A pessoa não é homem nem mulher, mas aí a gente tem umas regras, né? Por exemplo, na hora de se aposentar. Com quantos anos a pessoa se aposenta, não se aposenta, trabalha para sempre ou não trabalha e já nasce já aposentada? Interrogação, meu Deus. Absurdo. Deixa eu entender. Então, a pessoa que se identifica como não binária na hora de se aposentar, vai prevalecer o sexo original, ou então, é isso? Aí eu não sei como que fica isso. Como que foi decidido? Não tem a decisão, só tem a decisão justamente isso. Eu decido que eu sou não binário, no meu registro vai estar não binário, nem homem nem mulher. Mas agora essa pergunta que eu te faço, né? Como que faz isso? Como que vai decidir? Como que vai chegar no final das contas? Vai, no fritar dos ovos, se tiver ovos. No frigir dos ovos, no frigir. Não fala de ovos, não. Dos ovos, se tiver ovos ou não tiver ovos, como que fica isso aí? Meu Deus. Se não tiver ovos, tem óvulos, né? Pois é. Então, é para você ver onde chega, né? Onde vai chegar esse tipo de pauta aqui. Gente, qual o interesse? Olha só quanta coisa a gente tem para resolver no Brasil. O momento que nós estamos passando. Independente do momento, do estado de exceção, a gente tem a questão do INSS, certo? E o IOF, imposto e sobreimposto, e assim, ninguém, o governo está desgastado. Eu acho que as pessoas estão mais pro lado direito, né? Do espectro político, estão mais indo à direita, porque a direita ainda tem um projeto. E tem um projeto que é do Paulo Guedes, aquela coisa menos imposto, do empreendedor, menos imposto, menos encheção de saco do Estado. E na segurança pública. Que é o Estado menor. Aquela liberdade papagaiada. Isso, a papagaiada que eles falaram. Se vai dar certo, ninguém sabe. Porém, a conversa da canhota já sabemos. Já dura há 50 anos. É a mesma coisa, é a mesma promessa. Não deu certo. O mesmo papo, você pegar lá o mesmo papo de hoje, é o mesmo papo de 30 anos. O encantador de jovens. Então é aquilo que você falou. A gente é meio ignorante, não tem muito escola, não tem muito... Mas tonto... Não cansa. Não é mais tonto. Tonto não é mais... O povo não é mais tão tonto assim. Então eu vejo por esse lado. É o projeto da coisa. Ele fala, eu preciso tentar uma coisa diferente que talvez dê certo. Que a Argentina está fazendo. A Argentina ficou 60 anos... Ficou 60 anos lá com os peronistas, os kirchneristas, aquela coisa lá. Benefício para todo mundo e tal. Terminou nisso, agora o cara vai tentar fazer uma coisa. Equilibrar as contas. Né? Exatamente. Por isso que essa questão do IOF, por exemplo, que está tão em pauta também, né? Está sendo falada, que não é só uma medida econômica, né? Mas é realmente o sintoma de que o país já está completamente degradado, né? Assim, ninguém aguenta mais. Só que o não gol de mão do Neymar. Mas voltando, o gol de mão mas voltando ao que você estava falando, isso não é um por acaso, né? Não é uma coincidência, é realmente um projeto, porque quanto mais as pessoas são dependentes do Estado, mais fácil é de manipulá-las. Sim.
Sim. Mas você acha que o gigante acordou... Olha o Chiquinho Pão de Hambúrguer. Ó, Francisco. Cada vez mais barrigudo aí, babando na teta do Ele vem Estado. roubar café aqui, ó. A grávida de O café tá Taubaté. caro, viu, Chiquinho? Tá inchado igual o Estado. E aí, Chiquinho? Empurrando com a barriga. Vai lá, Chiquinho. O que foi, Chiquinho? Microfone. Café tá caro. E o IOF? E o que aconteceu lá? Qual foi o... Você que tá Vem pra acompanhando luz, aí. Baleia. Vem pra luz. A IOF é uma lambança do governo, né? Mas você não era a favor? Você disse que o que eu falei foi outra coisa. Que eu falei que você sou a falou favor que de o povo... uniformizar a regra do IOF. Não. Brincadeira. Você falou aqui É um absurdo. que o povo brasileiro não sabe o que é juros, que ele não está preocupado com juros. O que eu falei que é um absurdo. Playboyzinho, Mauricinho, pegar um cartãozinho de débito de Banco Internacional e não pagar IOF, e o povão que viaja classe média pagar 3,5% no cartão de crédito. Olha lá, tá vendo? Uniformizar a regra, na minha opinião, é correto. Pô. E você acha que só esse cara que vai pagar o IOF? Nós não vamos pagar. Eu quero uniformizar a regra do IOF. Não, senhor. Não, senhor. Você está usando... Você distorce a tese. Distorce. Você é o maior distorce. Você está distorcendo a tese. Sim. Não está, professor? Tá. Distorce a tese e a cadeira que ele senta. É isso aí. Tá muito gordo. Ô, Baleia. É. Oi. O que mais? Olha lá, o que tá... É agora, é ao vivo isso? É ao vivo? É ao vivo? Ao vivo. Não. O que o Haddad resolveu? O que ele resolveu lá, professor Samidana? Não, ele falou que ele foi lá no Congresso, deu ruim o negócio do IOF, aí falou, deixa comigo, e agora ele falou, é um privilégio que deu errado, porque a gente vai poder mexer na estrutura, uma reforma mais profunda administrativa. E aí está sendo aventado pelo Ministério de Minas e Energia, que ele está querendo jogar alguma coisa no petróleo, ligado à usina lá Tupi. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, porque ele vai falar hoje com o Lula para levar depois para o Congresso. Entendi. Vai vir uma bucha, né? Você não acha que no final, que agora vai dar o gás, 2027 é logo ali, reeleição... Não vê uma bucha para esse Acho que gás ele não vai dar. Não sei, hein? Mas era a luz ele já deu, né? Luz. Energia ele já deu. Né? Vai ser energia, ele deu energia, vai dar gás. Vai dar gás. Parece que tem projeto de Pix para motociclista, que é uma base que eu acho que o Lula não tem, né? Eu acho que ele é muito impopular com os motociclistas. Mas muito. E aí ele vai tentar fazer isso. Mas não tem dinheiro, não tem de onde vir o dinheiro. E hoje o Lula também aprovou sancionou aquele projeto que dá mais de 70 bi em 3 anos para os servidores. Lembra que a gente falou na semana passada? É isso, é o que tem. Medidas populistas, né? Populistas com o bolso dos outros. Salvar o que não tem salvação. Mas a gente nunca sabe, né? Vai brincando com a gente. Mas aí só se for pelos meios... Sim, mas... escusos. Mas porque prometeu uma picanha... Não. Sobrou e com uma picanha... Sobrou nada. Ganhou uma eleição. Exatamente. Daquele jeito, né? Mas ganhou. Ganhou, né? Então, mas você tem que pensar que o brasileiro, ele quer resposta muito rápida. Mas qual que é a pauta? Ele quer milagre. Não. O brasileiro, ele pensa... Porque o brasileiro, se você pensar mesmo, pega o povo brasileiro. Ele trabalha hoje para comer à noite. Sim. Imediatista. Ele é imediatista. Exatamente. O pensamento do brasileiro é isso. Então ele fala o seguinte, o pensamento do povão. Como ele não ganha, não poupa, não consegue poupar. Porque não é bem. Porque essa é a realidade, não é o pensamento, é a realidade mesmo. O que acontece? Se o político promete uma coisa que vai ser amanhã, então eu vou te dar o gás de graça. Você fala, opa, é isso. Beleza, semana que vem. Você entendeu? É capaz dele tendenciar o voto para ele, justamente. Isso. Mas ele conhece o povo que ele formou. Há quantos anos nós temos a esquerda no poder? Mas a estrutura do governo é assim, sempre foi. Sempre foi, mas nós sempre vivemos num Estado socialista, nós sempre fomos socialistas. Nós fomos tendenciados a acreditar que os nossos heróis eram Karl Marx, era Che Guevara, nós fomos uma sociedade socialista. Então ele sabe quem é o povo que ele treinou para ser quem é. Exatamente. E quem é esse povo? Esse povo, como Emílio falou, imediatista. Então ele pode só fazer porcaria, só porcalhada por 3 anos. No último ano, se ele incluir uma medida populista, engabelar um projeto populista,
Vou votar porque no ano que vem a gente vai ter R$100 a mais no Bolsa Família. Fala que se ele continuar ele bonitão, já conhece. Se ele tiver bonitão, ele continua. Tem uma autoestima muito elevada. E você acha que tem alguma competência ou algum adversário suficiente para combater o Lula nessa próxima eleição? Bolsonaro. Vem o Bolsonaro? Se ele não vier, está mais do que declarado que nós estamos num estado totalitário. O totalitarismo hoje, ele não é mais de fuzil. Ele veste toga. Mas isso é meio mundo, né? Brasil. Se você pensar, por exemplo, que nem agora ganhou lá na Polônia, ganhou lá o cara da direita, também é o mesmo papo, né? Estamos com medo, porque não sei o quê, porque é ligado ao Trump também. O Trump também é a mesma conversa. É um socialismo meio... A Europa é muito assim, né? Sim. É totalitária, essa coisa nossa socialista, de... a Europa é meio socialista. E o Brasil é meio Leonardo disso, né? Aqui a gente pega as piores coisas. Pega o pior da Europa e o pior dos dois. Exatamente, aí resta nós aqui. É isso aí. É o pior dos dois mundos. O pior e o ruim, aí sai nós. Que péssimo que a gente Exatamente. Quem não tem uma palavra... Mas a gente ainda tem que agradecer, tá? Por não ter nascido numa Palestina. Sim. Olha, acabou, o mundo acabado, não tem o que mais fazer. Exatamente. Né? Por não ter nascido numa Cuba, numa Venezuela, sem futuro, sem... Né? Onde o comunismo para, a vida morre. Exatamente. Não é? Tem mais perguntas? Eu tenho. Albeta? Eu tenho. Cultura woke. Não, porque eu ia perguntar do... A gente tá falando de 2026. São muitos 2026. Momento. Porque falam... Aí você falou do Bolsonaro. Só que caso não tenha o Bolsonaro, a gente vai com Eduardo Bolsonaro, que é o nome que tá ficando cada vez mais forte, ou Tarcísio, que também... teria o segundo mandato aí como governador de São Paulo. Ou outro nome. Qual é o nome se o Bolsonaro não conseguisse participar? O nome é o que o Bolsonaro indicar. Ele é o dono dos votos. Ele é o dono da popularidade. Nenhum adversário vence dele. Nenhum. Né? E sei lá, posso até dizer que não venceria nem no passado nenhum adversário. Então é quem ele indicar. A gente tem bons nomes, sim. Temos o Eduardo, temos o Tarcísio, temos o Ratinho Júnior e temos outros também, a Michele. Você acha ela preparada? Porque ela não tem experiência política. Bom, nós temos quem como preparar. O Rousseff era um preparo. Então, foi bom? Foi bom? Foi boa a experiência, bonitão? Pelo amor de Deus. O resumo da história do Brasil. Então foi boa a experiência? Eu sou mais o Sami. O que está acontecendo é o seguinte. Os caras estão pegando o nome forte. Você pega lá. A Corina, na Venezuela. Não pode entrar mais. A Le Pen, na França, inelegível. Sim. O Erdogan lá na Turquia, o prefeito o prefeito junta a galera. Sim. E o que eles falam? Eles chamam desses caras que estão juntando a galera de populista, ultrapopulista. Também, não sei se é ultra. Isso tudo faz parte da narrativa que eu te falei, que é mais importante do que fuzil. Isso é transformação da narrativa para criar, tá? Então eles vão criar extremista, ultra, exatamente. Para deixar a gente com medo de falar, não, esse cara, ele representa, ele é o Mussolini agora, cara, porque vai lá uma turma e fica gritando o nome dele. Então é isso. Isso também é para deixar a gente com medo, para a turma que está comandando o mundo, com a turma que está na elite, continuar tranquila. Não é, mas é assim a vida. É assim. Cabe a nossa audiência e a você também escolher um candidato e votar. Não é isso? É isso aí. Exatamente. Controlar pelo medo é uma delícia. É a Covid. É fácil, né? Com aparência de legalidade, né? Com aquela aparência de que está sendo de forma legal. Aí é muito fácil. Mas as pessoas estão atentas, né? Eu venho nas minhas redes sociais falando muito sobre os bastidores da política, o que acontece, porque a pessoa vota no deputado, depois não sabe o que está acontecendo, o que ele faz lá. Né? Isso entra nessa temática, né, que a gente está falando agora, porque ela vota no político e geralmente você vota num deputado e fala, olha, esse deputado, eu voto nele porque ele tem valores conservadores, mas essa pessoa nunca vai imaginar que esse político é base governista de um
de um espectro político completamente oposto ao conservadorismo, né? Que é o oportunista, né? Que é o oportunista. Que tem muito. É o centrão. É isso aí. Não, é a base governista. É isso aí. Atual. É isso aí. Diz que até o Paulinho da Força vai pular do cavalo. O Paulinho da Força? Mas qual cavalo? O Paulinho da Força. O Paulinho disse que não vai apoiar mais o PT. Como assim? Agora ele viu vários outros partidos. Tá na notícia. Mais um oportunista também, que sabe que é onde tem o voto. É isso aí. Bom, eu vou passar mais uma vez. A Bárbara aqui, ó. A galera gostou de você, viu, Bárbara? Show. Simpática, didática. Olha lá, eu gostei da Cogos. Muito obrigada pela audiência maravilhosa que vocês têm. Eu quero agradecer pelo convite, inclusive, Emílio, e quero agradecer a sua audiência, que é ímpar. É uma audiência que está muito ligada na política, que entende política. Não mais é ou qualquer menos. pessoa. Entende. Eu abri aqui agora, o Delari me manda aqui, ó, a nossa audiência. Olha lá, ó. Isso aqui gostou, bateu palminho, disse muito boa. Mirelle Thales. Tem emoji de palminha, é bom. Emoji de palminha. Eu não gosto quando vomita. O que mais? Eu gosto quando manda berinjela. É verdade. O que mais aqui, ó? É isso aí. O que estão falando aí, Emílio? Não, então, eles comentam. Fantástica, mulher bom. inteligente. Se tiver alguma coisa falando mal, a gente não vai Lindos. Depois Se tiver alguma coisa ruim, pode falar, porque o meu emocional é preparado. Fica tranquilo, tô forte. Ela é linda. Ela é Você linda. sabe que é engraçado? Isso aqui é machista, né? Porque fala, ela é linda e inteligente. Porque uma coisa excluindo a outra. Né? Não pode ser. Verdade. Ela é linda, excludente, inteligente. Não é excludente. Lindona. Muito obrigada. O que mais? RMS, lindíssima. Vamos lá, Bárbara Cogos tem muitos vídeos interessantes falando de toda a verdade política por trás dos bastidores da política, falando sobre manipulação da narrativa. Eu tenho um conteúdo bastante educativo, porque o objetivo é justamente esse. Vamos transformar 2026 numa nova política. Ó, veio aqui, ó, Emílio Gato. Chupa, mundo. Gato, Emílio, gato. Adriana, 70 mais ficam loucas. Olha lá, ó, inveja. Olha a inveja. Ó, não fala isso, que o meu público, mais de 60% do meu público é 60 mais. Tá vendo? É isso aí. Um beijo aos 60 mais. Ó, deixa eu passar aqui o Instagram e o YouTube da Bárbara Cogos. Cogos é com K. Tudo junto. Bárbara K-O-G-O-S. Bárbara Cogos, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Boa sorte amigo. para você.